pessoal, a gente vai falar hoje de receptores elétricos, tá? Já é o último ponto desse capítulo, então eu gostaria de encerrar com vocês com receptores. Definição, primeira coisa, né? O que é um receptor? É o que recebe, ótimo, mas ele recebe e faz o quê? Um receptor, ele é um dispositivo que converte a energia elétrica que ele recebe do circuito em outra energia que não é calor. Por quê? Porque para transformar em calor, a gente já tem a resistência, né? Então, a gente chama de resistor o aparelho que transforma em calor, tipo um forno elétrico. Ele vai ser dado como um resistor, porque ele transforma toda a energia na forma de calor, beleza? Então, a gente vai trabalhar com diversos receptores diferentes. Um ventilador, por exemplo, converte energia elétrica em energia mecânica, que é energia cinética do movimento da rotação das pás. Mas parte dessa energia, gente, isso aqui é muito importante, ó, ele vai perder na forma de calor. Tanto o liquidificador, quanto um ventilador, quanto uma batedeira de bolo, qualquer coisa que você liga na tomada para transformar energia em outras formas de energia que não sejam de calor, também esquentam. Por quê? Porque todo aparelho, ele vai precisar passar corrente elétrica. E quando passa corrente elétrica no aparelho, a gente vai ter aí uma perda de energia na forma de calor. Então, essa perda de energia na forma de calor, ela vai aparecer todas as vezes que a gente tiver corrente elétrica. Então, mesmo que o ventilador seja feito para girar, se ele tem corrente elétrica passando dentro, ele tem efeito Joule. E efeito Joule é calor, tá? Então, tem que saber disso, lembrar disso o tempo todo. Aqui eu tenho algumas imagens, tá, gente? Para a gente diferenciar receptor de resistor. Então, no caso, o ventilador e o liquidificador são receptores, certo? Agora, o ferro de passar roupa, ele exclusivamente transforma energia elétrica em calor. Então, ele é um resistor. O forno elétrico também. A quantidade de energia que ele transforma em luz para acender a luzinha lá, para dizer que está ligado, é muito pequena. Ele é um resistor. Agora, um notebook, ele emite luz, som, então energia sonora, energia luminosa. Então, ele produz várias energias que não são exclusivamente calor, né? O calor é consequência também para ele. Então, a gente diz que ele é um receptor, ok? Características do receptor. O receptor tem uma grandeza que a gente chama de força contra-eletromotriz, que agora vai ser chamado de E'. A força eletromotriz era E. A força contra-eletromotriz é E', né? Essa força contra-eletromotriz é medida em volts, tudo bem? E ela vai ser dada por 1 volt, lembrando que ele é 1 joule por coulomb, ok? Então, a força eletromotriz, ela é bem parecida com a força contra-eletromotriz. A diferença é que a eletromotriz é a do gerador e a contra-eletromotriz é a do receptor. Vamos entender. A eletromotriz, lá da última aula, ela é uma força que vai fazer com que você saiba o quanto aquele gerador gerou de volts, certo? É o máximo que ele conseguiu gerar. Essa é a força eletromotriz. Já a força contra-eletromotriz, ela vai dizer para a gente quanto que o receptor precisa para começar a funcionar. Então, a força contra-eletromotriz é a quantidade de energia que esse ventilador ou que ele seja um liquidificador ou uma batedeira de bolo vai transformar em energia mecânica. Então, a gente vai trabalhar nesse momento com essa força contra-eletromotriz, sabendo que ela é a mínima energia que eu preciso para ligar o ventilador ou o liquidificador. Essa parte da energia, que é a força contra-eletromotriz,
é a quantidade de volts que vão ser destinados para transformar em uma energia não térmica, ok? Lembrando que ela é definida como a razão entre o trabalho e a quantidade de carga, tá? Então, a gente vai calcular, desculpa, né? Vai calcular sabendo qual é o trabalho, lembrando que trabalho é algo útil, né? Então, o trabalho vai ser energia útil. Então, qual é o trabalho que cada quantidade de carga efetua, tá? Então, isso é muito importante para o receptor. Na força contra-eletromotriz, a gente também pode dizer que ela é a diferença de potencial realmente aproveitada para produzir energia não térmica. No caso, o liquidificador, ele precisa de uma parte de energia para girar e o resto ele usa para esquentar, né? É inevitável ele esquentar. Ah, se eu der menos energia, ele só gira? Não, ele vai perder energia na forma de calor e não vai ter o mínimo para girar. Então, ele nem gira, tudo bem? Então, é muito importante isso. Percebam que a força contra-eletromotriz é E'. No receptor, tudo que tiver no receptor é linha. Então, no gerador era E, no receptor E'. No gerador, eu tinha uma resistência interna que a gente chamava de R, né? R'inho. Aqui, a resistência interna é R'inho'. Então, é tudo que tem no gerador, tem no receptor, mas tem uma linha também, tá? Para você saber diferenciar quem é o gerador e quem é o receptor. A equação do receptor é diferente da do gerador. A do gerador era o R-, né? A do receptor a gente chama de o R+. Então, agora, a gente vai dizer o quê? Esse U é a energia que eu tiro do sistema, né? Então, esse U, que é chamado de U', ele vai ser a energia que eu tiro do sistema. Eu tiro do sistema uma quantidade de volts. Parte da energia que a gente chama de força contra-eletromotriz, ou também conhecida como F100. Lembra que a eletromotriz era FEM? Então, aqui é F100. Só pôr o C, né, na frente do EM. Então, F100, que é a força contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz agora, ela vai ser calculada somando com a quantidade de energia que a gente perde. Então, eu vou dizer que o que eu recebo, o U, é igual ao que eu vou usar para girar ou para transformar em outro tipo de energia, mais o que eu uso para esquentar. Então, agora o receptor ele recebe uma grande quantidade de energia, mas ele não usa a energia total. Ele usa uma energia que é menor do que aquela que a gente tem, certo? Ele vai gastar bastante energia, mas parte dela vai ser só para aquecer. Infelizmente, todos os aparelhos aquecem, certo? O gráfico aqui, então, também é diferente do gerador, né? O gráfico do receptor, ele vai começar numa tensão mínima, que é o E', que é o mínimo para começar a girar, para começar a ligar, né? E esse E' vai crescer, esses volts, à medida que eu aumentar a corrente elétrica. Então, vai passando corrente elétrica, vai esquentando mais o aparelho, né? Mas o que eu uso para girar é somente o E'. Então, percebam que foi feita aqui uma linha verde, né, pontilhada, para dizer para vocês qual é a mínima quantidade de energia que eu preciso para girar. Tudo que vem acima disso é uma energia que vai ser utilizada na forma de calor, tá? Vai ser dissipada ou desperdiçada, beleza? Gente, muito importante. Se eu pegar um motor, tipo um liquidificador, às vezes acontece de você colocar um montão de coisa para bater, uns gelos, umas coisas assim, e ele parar, ele não consegue girar. Ele não consegue girar porque você segurou, né? Você obstruiu o movimento dele. Se eu obstruir o movimento dele e não deixar ele girar, ele vai funcionar como um motor elétrico. Então, esse receptor, que era, por exemplo, um liquidificador, ele vai se transformar somente num resistor, tá? Então, esse motor que era feito para girar vai se transformar num resistor. E esse resistor utiliza toda a energia que recebe para esquentar. Qual que é o perigo disso? Um liquidificador. Você coloca um monte de gelo, coloca umas coisas bem duras e você, de repente, quer que ele bata. E ele não consegue, ele começa a não girar. Ele faz barulho e não consegue girar. Aí, em vez de ele pegar energia para girar, ele vai pegar toda a energia que ele está recebendo e vai transformar em calor.
O problema disso é que toda essa energia que ele está recebendo e que ele vai transformar em calor é uma energia que vai ser demais para esquentar. Então, os fios e o motor interno, eles não vão aguentar. E se eles não aguentam, eles podem derreter e criar curto-circuito, tá? Então, pode até queimar o motor do liquidificador, porque você travou a hélice e não deixou ele girar. Isso acontece também com o ventilador, tá, gente? Muita gente que adora segurar a hélice do ventilador enquanto ele está girando, você pode queimar o motor interno, porque toda a energia que ele está recebendo vai virar calor. Ok? Gente, então vamos falar de potência do receptor. Os receptores, eles têm uma potência, assim como a gente tem no gerador, né? Só que agora, como eu disse para vocês, a força eletromotriz era a força do gerador, né? Era a força que era o máximo que ele gerava. Então, o gerador gera FEM, que é a força eletromotriz, mas ele só consegue jogar U no sistema. O receptor vai no sistema e pega U, só que ele não consegue usar o U, ele vai usar menos, que é o F100, que é o contra-eletromotriz. Aí essa contra-eletromotriz, ela é menor que o U, que é menor que o E, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente está falando, então, de um receptor elétrico, eu estou falando para você que a potência total dele vai ser PUI. Ah, mas a potência total do gerador era PEI. Sim, mas o gerador gera E para jogar U. O receptor pega U para usar E'. Então, a potência total é tudo que ele pega de energia, o que ele gasta, certo? O que ele recebe. Então, a potência total é PUI para o receptor. Aí, essa potência total vai ser o quê? A soma entre a útil e a dissipada, do mesmo jeito. Só que a potência útil do gerador vai ser o PEI', né? Então, é E' vezes I. Por quê? Porque a potência que eu vou conseguir usar de verdade para girar a hélice do meu motor é o E vezes I, ok? A potência dissipada, que é o quanto eu vou perder aí no resistor, continua do mesmo jeito, R' vezes I quadrado, ou ainda πI, lembrando que agora a gente usa o R' linha, né? A gente precisa desse R' linha, porque é ele que vai denominar a resistência do receptor. O rendimento, gente, eu vou ter ele aqui de duas formas, tá? Do mesmo jeito, o rendimento é o que eu uso de tudo que eu tenho. Então, agora, eu vou dizer que é potência útil sobre potência total, como sempre, né? Só que troca a letra, porque a potência útil trocou a letra com a potência total. Então, agora é E' sobre U, tá? Lembrando sempre que E' é menor que U. Então, aqui também, gente, na dúvida, vocês podem fazer a potência menor pela maior, tá? Você olha para o U e para o E, quem que é menor? Então, divide o menor pelo maior, porque o rendimento não pode ser mais que 100%. Então, essa divisão tem que dar 0, alguma coisa, tá? Nunca pode dar mais que 1 ou 1, porque a gente não tem receptores ideais que toda energia que pega transforma em movimento, tá? Sempre vai transformar em calor, beleza? Pessoal, um exercício aqui que vocês têm aí na página 31, né? Esse exercício, ele vai pedir para você classificar. Então, ele fala, as imagens abaixo ilustram equipamentos elétricos comumente utilizados no nosso dia a dia. Então, tem uma lâmpada, uma bateria, um notebook, uns celulares, tem resistor, placa solar, um monitor de notebook, né? De computador, aliás. Tem algumas lâmpadas ali embaixo, tem um som, uma caixa de som aqui, um foam theater, e umas pás de energia eólica, né? Tem umas hastes ali. E ele pede para você classificar quais são os resistores, se eles são ômicos ou não, quais são os geradores, quais são os receptores, né? Vamos pelo mais fácil. Receptor. Por que o receptor é o mais fácil? Porque é o que a gente acabou de ver, né? Receptor é aquele que transforma a energia elétrica em uma energia não elétrica, ok? E que não é calor. Ele vai transformar em algo que não é calor, ok? Então, a gente vai ter aqui
uma transformação que transforma em algo que não é calor no monitor, que ele transforma em luz, né? E ele vai ter também no celular, que também emite luz e som. A gente tem ainda o aparelho de som, né? Que são 3 aparelhos aí que são receptores. Como gerador, a gente tem aí a bateria no celular, né? A bateria que está ali fora, de 12 volts. Então, já são 2 baterias. O computador, ele é um receptor e gerador ao mesmo tempo. Por quê? Eu te respondo, gente, se eu colocar um ali para carregar o celular, ele não vai carregar meu celular? Então, ele também é um gerador de energia para o meu celular. Então, ele é um receptor quando transforma a energia em luz e som, mas ele também, em processamento de dados, claro, né, gente? No movimento da CPU ou do processador, mas ele também vai ser um gerador quando ele está carregando os celulares, ok? Então, ele gera energia aí também. Os painéis solares são geradores, tem que lembrar disso, né? Eles são células fotovoltaicas que vão gerar energia através do efeito fotoelétrico. E aqui embaixo a gente tem a usina eólica, né? Tem essas hastes, que são geradores eólicos, que, como eu expliquei para vocês nos geradores, ele vai receber o vento e transformar dentro dele esse movimento em energia elétrica. Agora, os resistores, né? Que eu estou indo de baixo para cima, os resistores a gente tem o quê? Primeiro, um resistor a carvão, que é aquele primeiro ali, né? A gente tem as lâmpadas de LED e a lâmpada de tungstênio. As lâmpadas de LED são essas últimas aqui embaixo, né? Elas são resistores ômicos. Desculpa, não ômicos, tá? Isso é muito importante. Quanto mais esquenta essa lâmpada, mais ela gasta, então ela não é ômica. Nenhum tipo de lâmpada é um resistor ômico, gente. O único resistor ômico que a gente tem aqui é esse aqui, que está desenhado aqui nessas coisinhas que a gente fala que é o resistor a carvão. Então, esse cara aqui que é a primeira imagem da segunda fila, que é o resistor a carvão, ele tem aqui os desenhos, ele consegue fixar a resistência sempre igual. Agora, aqui que eu tenho uma lâmpada de tungstênio, que é aquela lâmpada antiga, e as lâmpadas de LED são resistores não ômicos, tá?